Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Seja bem-vindo a mais um podcast do Metanoia Racional. Bom, você provavelmente já viu o título, leu o título, o pecado da maquiagem. A gente quer falar sobre esse assunto que é polêmico. Importante que nós devemos falar sobre esse assunto. E bom, o Metanoia Racional, como você já está acostumado, tem muito homem. A maioria, geralmente, aqui é homem participando. Homem não domina muito o assunto de maquiagem. A gente trouxe hoje a Suelen. Ela é uma maquiadora profissional, ela é a voz que você ouve todas as vezes que começa o nosso programa e é minha esposa. E, bom, para falar sobre esse assunto, tem eu, Matheus Lima Mota. Eu, Maurício Tais. E eu, Suelen Tais. Vamos lá? Fica aí com a gente e acompanha o assunto. Já mencionei na abertura, é um assunto feminino. Vamos lá. Fala por que tu teve a ideia de fazer esse podcast, esse assunto, tocar nesse assunto, dessa forma. Uma coisa que me deu a ideia de falar sobre isso, é porque no mês de junho a gente fez um culto do Dia dos Namorados e eu fiquei com a parte da ornamentação, decoração da igreja. E a gente passou a sexta, a noite, e eu tive que passar o sábado quase inteiro terminando de fazer as decorações. E no final do dia, eu já terminei com um horário bem apertado para se arrumar e ir para a igreja. E quando eu cheguei num ponto que eu tinha que decidir ou chegar atrasada na igreja ou me maquiar. Então, assim, eu tive que escolher entre um e outro. Então, isso me fez ter a ideia de o pecado da maquiagem, porque eu poderia me maquiar, ficar muito bonita, só que chegar e perder um pouco do culto. Então, assim, o que era melhor? Me maquiar ou participar do culto? Quais eram as prioridades? Bom, a gente ainda vai tocar mais nesse assunto, mas vamos agora pela base. Tudo para um cristão tem que estar baseado na Bíblia, tem que ter um fundamento bíblico. E apesar de ter muitas igrejas ainda que proíbem ou que veem com maus olhos a maquiagem de qualquer tipo, de qualquer forma, a ornamentação, né, física, a Bíblia, ela não tem um texto claro que diga e proíba que a mulher se maquie ou use algum adereço, algum acessório. A Bíblia não tem nenhum texto que fale claramente sobre isso. Alguns textos que são utilizados, tem lá em Ezequiel 23, um exemplo, vai falar de prostitutas usando, né, se maquiando, se arrumando. Mas o próprio texto também vai falar de tomar banho, e aí a gente nunca vai criticar isso, de tomar banho. Uma pessoa em sã consciência não vai falar que tomar banho é pecado. Então, se a gente, no mesmo texto, colocam as duas coisas juntas, e uma claramente não é pecado, a outra também não. O que a Bíblia muitas das vezes faz é usar isso como um símbolo ou um exemplo, né, a ser dado da prática de uma prostituta, e aí a Bíblia ainda muitas das vezes está fazendo alguma ilustração de Israel ou de algum outro povo, de alguma outra nação, falando, olha, vocês fizeram como uma prostituta, se prepararam, fizeram, então está falando da preparação até, nem claramente do ato de prostituição, está falando da preparação, alguma coisa que trouxesse a ideia da prostituta. É interessante isso, que muitas pessoas olham como o ato, já até foi falado, mas que o ato da maquiagem em si, ela seria pecado. E como o Matheus mesmo disse, a Bíblia não dá assim verso nenhum
falando sobre a maquiagem em si ser pecado, mas sim sobre o porquê de usar maquiagem. E se a gente for parar e ler alguns textos da Bíblia, que igual esse mesmo que foi tirado até um pouco do tema do nosso programa, que é de Ezequiel 23, ele vai fazendo sobre a questão de duas mulheres, que era casada ali, tinha o seu marido. Então essas duas mulheres representariam cada uma cidade. E em Jerusalém, os primeiros capítulos vão dizer. E o interessante é que aqui, toda a alegoria que eles usam a maquiagem, que o porquê delas era como se elas pegassem, elas eram casadas com o marido, usaram a maquiagem para atrair outros homens de fora, e não nesse contexto ali, maquiagem seria pecado. Só que o que a Bíblia estava dizendo aqui, usando essa alegoria, era sobre Deus sendo o esposo, a cidade sendo, no caso, essas cidades. Elas usavam idolatria, que aqui a alegoria maquiaram para se um contexto de atração para outros homens, ou para outras belezas todas deixado a ela, os seus atributos para e muitas pessoas podem usar esse texto para proibir-os de aqui falando que os então ela se prostituiu por causa da maquiagem, ela se prostituiu por causa dela mesma, ela usou a maquiagem como uma ferramenta para atrair a prostituição. Então, no caso aqui, a maquiagem foi usada com um propósito errado, que não agradar o esposo aqui, que no caso era Deus. A cidade deixaram o seu uso ali de Deus para adorar outros deuses. Então aqui era como se no caso da igreja, as mulheres casadas pegassem essa maquiagem e usassem essa maquiagem para atrair outros homens. Seria pecado. Agora, o fato em si dela usar maquiagem, às vezes ela vai se arrumar para o seu próprio marido, ou ela vai se arrumar para se sentir bem, ela não é pecado. A Bíblia não vai falar aqui que ela é pecado. Até porque, se a gente for ler Apocalipse 21, compara de novo a cidade sobre a cidade santa e a Nova Jerusalém, está no Apocalipse 21:2, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. O que quer dizer adornada? Adornada é enfeitada, adornada conforme diz, preparada e adornada, enfeitada. E Ezequiel 12, Ezequiel 16:12, também fala sobre 11, até 11:12 fala: e adornei todo o teu corpo com joias, coloquei braceletes nos teus braços, uma rica gargantilha no teu pescoço, também coloquei um pingente no teu nariz, brinco nas orelhas, e depositei em tua cabeça uma preciosa coroa no pecial. Assim foste adornada de ouro e prata, os teus vestidos eram de linho especial e seda de bordados, e te nutriste do que há de melhor. Aí aqui já vai falar sobre outras coisas. Torna-se assim bela, a mais bela das rainhas. Então, a gente vê que ele faz sempre trazendo essa comparação com casamento e arrumação. E, tipo assim, tem pessoas que falam assim, mas aí tá se arrumando pro dia do casamento, aí tá usando joias no dia do casamento, mas aí tá maquiando pro dia do casamento, uma data especial. Então, tipo assim, vamos colocar nos dias atuais. Então, num dia de um casamento, de uma ocasião especial, Deus deixa de ser pecado para a pessoa, abre uma lacuna, ou abre um parênteses para as pessoas poderem fazer o uso, porque não é pecado somente naquele dia, seria pecado do mesmo modo. Mas então, como a Bíblia não fala como é pecado, ele compara a sua noiva usando essas coisas que a gente vai falar aqui sobre maquiagem, sobre joias, que também a joia colocada hoje como pecado. Muitas das pessoas acham colocar brinco, cordão, uma pulseira é pecado. E a Bíblia traz aqui muitas coisas que dão, em vez de dar contra, dá a favor a isso. Mas o que
justamente quando ela usa maquiagem, aqui que a gente pensa assim, a maquiagem foi usada de uma forma errada. É a forma que foi usada e não a maquiagem em si. E como a Maurício falou, se a noiva tem que ficar bonita só no dia do casamento, a gente pode se armar todo dia, porque a gente tá esperando o noivo vir. Então a gente tem que estar preparado. Vamos armar todo dia, fazer maquiagem todo dia, porque Jesus quer vir buscar a noiva linda. Então a gente tem que ficar bem para quando ele chegar tá garantido. Se o princípio for um grande evento, a volta de Jesus é um grande evento. A gente definiu aqui que a Bíblia realmente, ponto nenhum, ela proíbe, mas existem até textos que incentivam a gente a se cuidar. Como o Maurício acabou de trazer aqui pra gente, Deus ele quer a sua noiva, né? Ele compara como uma noiva preparada, bonita, adornada, enfeitada, e também nós somos comparados na Bíblia como o templo. Comparado não, o texto diz que nós somos templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aí, ainda aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo, mais uma vez, ele vai falar sobre isso. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo estava falando assim, tinha pessoas que estavam pecando contra o próprio corpo, mas quando ele fala que nós somos o corpo, que nós somos o templo de Deus, o nosso corpo é templo de Deus, ele não está falando da nossa alma, ele não está falando do nosso espírito, ele está falando do corpo em si, porque ele realmente estava citando pecados que envolvem o corpo, pecados que a gente comete com uma prática corporal. Então, se é pecado, se algumas práticas são pecado e denigrem a minha fisicalidade, né, o meu físico, se eu conservar ele e eu valorizar meu corpo, eu estou fazendo o inverso, estou glorificando a Deus. Então, cuidar do corpo, andar bem, é a gente glorificar a Deus, a gente adorar a Deus. É o inverso do pecado. Tem o pastor Lucinho Barreto, uma vez eu ouvi ele falando uma frase e achei muito interessante, que nós somos a propaganda de Deus. Quando a gente anda aí pela rua, a gente vê um outdoor fazendo propaganda de alguma marca, anunciando alguma promoção. Quando a gente está mesmo na internet, isso é comum, a gente está vendo algum vídeo na internet, alguma coisa, alguma imagem numa rede social de propaganda, a gente está vendo o anúncio de uma empresa, o anúncio de alguma instituição, alguma organização. Nós somos a propaganda de Deus, nós somos a propaganda do reino de Deus. E o que a pessoa vê primeiro é a nossa face. Ninguém conhece a gente antes de mais nada. A pessoa está nos enxergando, está nos vendo ali. É lógico que nossas atitudes, a gente vai ver isso mais para frente, são extremamente importantes. Para Deus vale muito mais o nosso interior do que o nosso exterior, mas o mundo está vendo o nosso exterior, e antes de verem as nossas práticas, eles vão ver se o nosso rosto é o rosto de alguém abatido, que está sofrendo. O pastor Lucinho, nessa pregação, ele até brinca, ele fala, tem crente que tá andando aí de um jeito que o mundo olha e fala, para viver assim, eu não quero ser crente não, que se Deus desde deve maltratar demais, judiar, deve ser uma tortura ser crente. E muitos estão fazendo isso, então a gente tem que andar bem, tem que se valorizar, né, tá bonito, e aí, vou até fazer aqui uma observação, apesar de eu ter falado que isso é um assunto muito para mulher, mas eu posso falar de mim mesmo, apesar da defesa pessoal. Eu, no dia do meu casamento, eu mesmo usei maquiagem, né, para cobrir um pouco as olheiras, tirar um pouco a oleosidade da pele. Medo, né? Quando batesse a foto, né, o reflexo não ficasse igual à luz do sol. Então, eu usei, lógico, consciente, eu não passei um batom, não passei coisa
Passou uma na sombra. sombra, aquele negócio no cílio, não passei aquele negócio na sobrancelha, não fiz nada disso. Mas o que cabe, né, o que lógico, no contexto masculino, no rosto masculino, eu fiz para poder me valorizar. Eu fiz no meu casamento, poxa. Ora, poxa, tinha que estar bonito. Mas, assim, a Bíblia, ela tem pontos que incentivam a gente a andar bonito. E estar bem, estar bonito. E a gente é o templo de Deus. E assim, eu e o Matheus, a gente tá construindo a nossa casa, a gente quer tudo bonitinho, a gente quer parede pintada. Por que Deus também não gostaria que a gente andasse bem arrumado? Será se Deus gostaria que o templo dele tivesse uma mancha? Então, assim, justamente por a gente ser o templo do Espírito Santo, a gente tem que se cuidar. Para quando as pessoas olharem para nós e falarem assim, eu quero ir no mesmo lugar que essa pessoa vai. Eu quero conhecer o que essa pessoa conhece. Eu quero viver o que essa pessoa vive. E interessante que tem pessoas que acham que para a pessoa servir a Deus, ela tem que ser uma pessoa que não precisa se cuidar, tem que ser feio, vamos botar assim, declarado, ser feio porque não se cuida, tem que ter, sei lá, tem que andar sujo não é que a pessoa toma banho, mas bota assim, se a pessoa fizer um cabelo, ajeitou o cabelo lá, não é de Deus. Se a pessoa pintou um cabelo lá, não é de Deus. Se a pessoa passou uma maquiagem, não é de Deus. E aí, para esse fato, achar que santidade tá nisso aí, e esquece às vezes de não falar mal da pessoa, a pessoa já perde a santidade. E às vezes tem pessoas que... Eu já presenciei casos de pessoas que não usam nada e falam de quem não usa, mas se tu for tirar 10 minutos que seja para conversar com essas pessoas, elas têm a boca, como eu posso te falar? A boca que fala qualquer palavrão, e são assim pessoas que são extremamente, como que eu posso falar? Extremamente pesado nessa parte de usos e costumes. Eles acham que se uma mulher passar uma chapinha no cabelo, que vai pro inferno. Então a gente vê que as pessoas estão mais olhando o exterior das pessoas do que o interior. Que talvez mais daqui a pouco a gente vai falar até sobre isso. Mas conforme a gente está falando do templo do Espírito Santo, tem pessoas que não gosta de usar maquiagem, fala assim, eu não me sinto bem usando, tudo bem. É um caso de cada um escolhe se quer usar ou se não. A gente também não está aqui forçando as pessoas a usar. Mas claro que tem pessoas que a maquiagem ajuda muito. Tem pessoas que é normal, sem maquiagem tá tudo beleza, mas tem pessoas que a maquiagem ajuda muito. E tem pessoas que até na questão de autoestima, principalmente na questão, a gente vê muitas... Eu já vi até programas de pessoas que às vezes usam na pele, uma coisa ou outra, e quando chega alguém ali e faz uma maquiagem naquela pessoa, ela se sente bem com aquilo ali. Ela se sente, tipo assim, uma pessoa maravilhosa, porque a pessoa veio ali e tirou maquiagem na pessoa e a gente vê o sorriso na cara, no rosto daquela pessoa. Então a gente entende que também, muitas das vezes, a maquiagem é só para ela, tipo assim, trazer uma... Como que a gente pode falar? Uma alegria para a pessoa, às vezes. Porque às vezes a pessoa se sente mal, a maquiagem fica, a autoestima dela sobe e não faz. Como a gente disse no anterior, tu tem que usar com o propósito certo. A maquiagem, ela vai servir de adoração a Deus? Não, ela não serve de adoração a Deus. Mas só que se você usar com o propósito errado, te prejudicar com Deus. Mas se você usar do jeito certo, primeiramente um autocontrole, para você não exagerar, nem sair com um patati patatá, você vai dos padrões e Deus não vai ficar um tempo falando se isso é pecado ou não. É você se cuidar e fazer o que você achar que, tipo assim, proíbe. E você fazendo com ordem e decência, não exagerando os limites também, as pessoas se assustar contigo, não é pecado. Você cuidando do templo do Espírito Santo e aqueles que não querem usar, tem problemas. Mas as pessoas que usam, eu acho que hoje as pessoas que usam
igrejas, elas recebem muito ataque. E às vezes até no momento de culto, as pessoas atacam, às vezes até um visitante, que foi lá visitar a igreja, não é nem da igreja, e as pessoas às vezes atacam por não concordar com o uso ou com o não da maquiagem. É interessante, né, a gente fazer essa ressalva, porque realmente é uma questão de uso e costume. E existem igrejas que têm a ordem, esse uso e costume de não, a mulher não pode usar maquiagem, não pode passar esmalte, não pode usar brinco, colar, pulseira, anel, não pode. Mas a igreja ter esse pensamento, legal, não pode fazer a defesa de que isso não é um princípio bíblico, é um princípio cristão. Não, e aí, porque isso acaba muitas vezes afastando pessoas, acaba muitas vezes fazendo um bloqueio de quem ainda não conhece a Cristo, de vir a conhecer. O que o Maurício está falando da autoestima é verdade, porque eu tenho ansiedade, então para mim a maquiagem não é só um trabalho, não, sabe? É para cuidar de mim. Eu me sinto bem quando eu faço. É como se fosse uma terapia para mim. É um momento que eu fico muito tranquila, é um momento que eu me sinto muito bem. Então, assim, não se deve julgar por que uma pessoa usa maquiagem. Porque a gente não sabe o que ela passa. Eu sei que talvez alguns vão falar assim, mas está buscando na pessoa errada. Busca Deus que não vai ter ansiedade, busca Deus que não vai passar por isso, por aquilo. Só que não é assim. Deus tem os seus meios de agir. E Ele pode usar a maquiagem para uma pessoa se sentir melhor. Que mal tem nisso? Então, isso é verdade. Deus tem os meios dele, igual se a gente for ver depois, o povo de Israel, para Deus, o sacerdote ele não poderia não poderia raspar a barba. Mas José fez lá, raspar a barba. Provavelmente o José, no Egito, né? Ele usou lápis no olho, porque era uma tradição, era da cultura lá do Egito. Provavelmente José tinha lá o cabelo, ele passava uns negócios no cabelo. José, porque era uma questão da cultura e tal. Mas no que eu falei há pouco também, mais uma vez, né? Existem igrejas, só nesse momento aqui, fazer essa ressalva do que eu estava falando, de que existem igrejas que têm esse uso costume, tem essa cultura. Se a pessoa está dentro dessa igreja, tem que respeitar. Não concorda, você tem liberdade de procurar uma igreja que você concorde. Graças a Deus existem diversas igrejas pelo Brasil, pelo mundo, com cada uma com um posicionamento, uma visão diferente e com culturas, né? Hábitos diferentes. Mas se estiver dentro dessa igreja, você acha que não tem que usar maquiagem, eu quero usar maquiagem e a igreja não concorda, você usar, nesse caso, é pecado. Dentro dessa igreja é pecado. Mas o que eu disse atrás, não estou desfazendo, não. Logicamente, a gente é um podcast racional, então a gente usando o raciocínio, essa é uma questão que se deve se defender com os membros. Olha, nessa igreja a gente tem esse hábito, a gente tem essa cultura, tem essa visão, esse entendimento. Mas uma coisa assim, num dia de culto aberto para o público, realmente, muitas das vezes vai criar um bloqueio, vai gerar impelir, né, que pessoas venham se conhecer Jesus, porque já encontrou um bloqueio, uma coisa. E se fosse uma questão de pecado descrito na Bíblia, é normal, natural, e o cristianismo faz isso, mas não é uma coisa defendida pela Bíblia como pecado. A maquiagem em si, o se maquiar, né, o se cuidar. O pecado que o Matheus falando aí sobre a pessoa ser membro de uma igreja que proíbe é por não entrar no pecado da desobediência, que aí ela está debaixo da autoridade dos seus líderes. Então, se ela sai do estatuto da igreja, tipo, o estatuto da igreja proíbe. Se ela tá ali e não se sente bem, o que a gente recomenda porque a pessoa que tem desejo no coração, se a gente for seguir o que Jesus fala ali no Sermão do Monte, se ela desejar no seu coração fazer, ela já fez. Então, o que a gente recomenda é ela procurar uma igreja a qual ela se enquadre, mas não saindo com contenda, é conversar e resolver na boa. E se a pessoa se sentir bem ali mesmo sem usar, continua ali e não usa para não cair no pecado da desobediência. Agora,
Existem igrejas que a pessoa pode usar sem problemas. É o que a gente estava falando. Agora, é diferente da pessoa impor até que tá de usar, que foi o que até o Matheus falou agora atrás. Igual a gente estava falando aqui, a Bíblia não tem uma imposição, mas existem versículos que trazem algumas coisas que também outras pessoas vão usar como respaldo para não se usa maquiagem. Vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 5, na versão viva. Para dar um contexto, eu coloquei a palavra mulheres. Então Pedro está escrevendo às mulheres. Não se preocupem com a beleza exterior, que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados exagerados. Ao contrário, sejam belas interiormente, em seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam aos planos do seu marido. Também Paulo, ele escreve a Timóteo, dando recomendações para como Timóteo lidar, com as mulheres. E aí Paulo escreve o seguinte: e as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir, não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes. As mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtude, como devem ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. 1 Timóteo 2,9 também na versão viva. Então, Pedro e Paulo aqui, eles estão dizendo, olha, não adianta usar roupa bonita, fazer um penteado, usar joias, no caso aqui no nosso contexto, usar maquiagem, se dentro está ruim. Para Deus, precioso é o que está dentro. Precioso é a intenção do coração. Precioso é o que está motivando. Para Deus, o nosso interior vale muito mais. E aí, biblicamente, a gente tem um respaldo aqui, claro, de que mais importa o que a pessoa, quem é a pessoa, quem é. É lógico que isso também vai refletir de alguma forma no exterior. Então, uma pessoa que tem essas qualidades, ela vai ser uma pessoa sensata na hora de se maquiar, na hora de se vestir, vai ser uma pessoa sensata que vai fazer isso de uma forma decente, bonita, né? Que vai estar bonita, vai estar elegante. Uma palavra se encaixa aqui. Esses dois versos, que muitas pessoas usam até eles para, como a gente estava falando aqui, para dizer assim, que a gente não deve se preocupar com o exterior, mas sim com o interior. Aí a gente estava falando aqui que, claro, que é o que conta, mas é interessante a gente ir lendo aqui que o primeiro verso ele vai falar sobre não se preocupar com a beleza exterior, que depende de joias ou de roupas, de penteados exagerados. Então a gente vai ver que é no contexto do exagero. É que aquilo ali, se você usar com exagero, se seu corpo depender do exagero ou daquilo ali, ele não vai condizer com o que vai dizer o fim da frase, que esse tipo de beleza interior foi o que os santos colocaram a sua esperança em Deus e sujeitavam aos planos do seu marido. Então a gente vê que é um exagero. Elas se arrumavam, mas elas não se preocupavam só com aquilo ali, que às vezes se preocupavam com aquilo ali. Ao de 1 Timóteo, que ele fala que como as mulheres cristãs devem ser notadas. Até antes do programa, uns minutos que a gente começa a gravar, depois a gente está a pauta do programa, essa última frase do verso aqui, de 1 Timóteo 2, 9 e 10, que diz: as mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtudes, como devem ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Aí
as mulheres devem ser calmas, sem atitudes. Então, o que ele não está proibindo da pessoa usar a maquiagem ou usar se arrumar com a roupa, fazer uma coisa no cabelo. Só que a mulher cristã, ela não deve ser olhada tipo assim, pega e olha a mulher cristã assim, nossa, mas olha a roupa curta que ela tá usando. E nossa, olha, ela tá indecente, olha lá, para isso e aquilo outro. E às vezes ela não é calma, é uma mulher que sempre tá irritada, brigando, ela não é sensata, qualquer coisa ela sai dando patada em todo mundo. Então o que ele tá falando aqui é que a pessoa não deve ser aqui, como diz, as roupas extravagantes, joias extravagantes, elas não devem ser lembradas por isso. Ela deve ser as obras, por ser uma pessoa calma. Então é tipo assim, o contexto não é de uma proibição de usar maquiagem ou de se arrumar. Claro que aqui tá falando vamos botar assim, seria uma proibição para você usar uma coisa só que fosse para o sentido de chamar a atenção de outras pessoas. Não, o que deve ser chamado a atenção são as primeiras atitudes aqui em cima, que são a calma, ser sensato, não ser exagerado, não usar roupa que vai chamar a atenção pro seu corpo, tipo assim, sensual demais a roupa, você tem que se vestir com decência. Agora, a questão de você usar maquiagem é você não usar uma joia, você não exagerar, não usar aquele negócio que vai ficar, conforme a gente disse, um troço até esquisito. Então, que usar esses versos para proibir, a gente vê que no fundo não é uma proibição. Ali só você ter cautela e saber fazer aquilo ali, saber se arrumar, saber vestir uma roupa, e você não chamar atenção por aquilo que seja no seu rosto ou por aquilo que você usa no seu corpo, mas ser pelas suas obras, as suas obras que tem que contar. Não adianta às vezes a mulher, igual a gente estava falando, não adianta às vezes a mulher não usar uma maquiagem, às vezes não usa um brinco, um anel, não pinta sua unha, mas sei lá, xinga todo mundo, arruma problema, mexe com o marido da outra, às vezes não usa da outra. Aí também, tipo assim, isso que não deve ser feito, é o que os estão falando aqui. E sobre o exagero, a gente tem que entender quando a gente pensa, vou fazer uma maquiagem para ir na igreja, para ir no culto. Cada lugar, cada momento, cada ambiente pede uma maquiagem diferente. Você não vai usar uma maquiagem que você usa durante a noite, durante o dia. Então, na minha concepção, eu não vou usar uma maquiagem que eu uso para ser madrinha de casamento em um culto. Porque quando eu sou madrinha de casamento, eu posso fazer uma coisa mais elaborada, eu posso usar mais cores, mas quando eu tô na igreja, para mim, na minha concepção, eu não devo. Porque eu vou chegar lá e as pessoas provavelmente vão ficar olhando mais para mim, vão ficar olhando mais pros meus olhos coloridos, pros meus cílios postiços, e vai acabar tirando o foco do que eu realmente estou indo fazer lá, que é adorar a Deus. Então, assim, a gente tem que entender que, claro que pode usar, só que tem que ser uma coisa moderada. Cada ambiente você não vai usar uma maquiagem de casamento, de mãe, de noiva, madrinha, para ir no aniversário de 1 ano de uma criança. Ou numa festa durante o dia, 9 horas da manhã. Já pensou, 9 horas da manhã você tá com aquele glitter no olho, você tá com o olho azul, tá com o olho roxo, preto. Então a gente tem que entender que cada ambiente tem o que deve ser usado. Tem um texto também em Provérbios que diz assim: o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Provérbios 15:13. Então, realmente, investir mais no interior, focar mais no interior, que isso reflete o exterior. Às vezes a gente está pensando muito no resultado final, a gente está muito preocupado com... muitas das vezes eu vou dar um exemplo aqui de uma construção de casa, né? Muitas das vezes a gente está preocupado com uma torneira bonita, uma pia bonita, um copo bonito, tudo direitinho, mas a gente não está vendo da onde está saindo a água, né? A gente não está preocupado com a nascente, a gente não está preocupado com o rio, e aí o mais importante não é a torneira bonita, mas é a água que sai.
Isso aí é interessante, que até a gente pensa naquela história que a gente às vezes vê até no Facebook. Às vezes a pessoa tá ali num carrão importado, aí a pessoa só olha o carrão e fala assim, nossa, aquela pessoa ali agora tá coisa. Depois não vai ver a prestação, a forma que ele tá passando, às vezes, para comprar aquele carro. E às vezes também uma casa. Às vezes a gente olha a casa por fora, tá aquela casa. Entra dentro da casa e tá uma casa que a pessoa tá morando, mas tá caindo os pedaços por dentro. Só tá pra olhar e ver que aquela casa tá bonita, mas no fundo eles estão morando numa casa que não tem acabamento, às vezes não tem nenhum no chão, às vezes não tá, as coisas estão quebradas, sujas. Então o importante mesmo é você cuidar, tipo, se você primeiro cuida da parte de dentro e depois você cuida da de fora, mas o importante é você cuidar dos dois, mas o que deve chamar a atenção em você é seus atos. Parede pintada por fora, seus atos de dentro que devem chamar a atenção, suas atitudes. Falou ali, até porque, como esse verso diz aqui, que o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Aí você já tem o coração alegre, você vai estar com o rosto mais bonito. Aí você usa, se você usar maquiagem, você vai acabar ficando mais bonito ainda. Você tem que cuidar, mas também também a Deus dará. Mas do verso aqui, que o coração alegre deixa o rosto mais bonito, eu vejo essa questão. Pinta a casa por fora, aí tu olha e tá aquela casa alegre, bonita, e tu entra dentro, tá aquilo caindo aos pedaços, as paredes indo. Então você deve cuidar também do seu interior, que até o verso de cima vai dizer que é o mais importante, você cuidar da parte de dentro, das suas atitudes, e depois você cuida do de fora também. Não há contradição em você cuidar da parte de fora, sendo que você não deve se descuidar também do seu interior. Então, assim, a gente já, durante todo esse programa, a gente definiu alguns pontos, e agora a gente pensando, né, quanto a parte de dentro, e a parte de dentro é o que determina quanto se é pecado ou não. O exemplo, o que fez Suelen pensar nesse podcast foi a intenção do coração dela, de, não, eu vou chegar bonita, eu vou chegar atrasada, mas eu vou chegar mais bonita, né, que eu vou chegar maquiada e tal, ou eu vou chegar na hora para poder participar do culto, cultuar a Deus. Então ela pesou isso, né, a intenção do coração dela. Provavelmente aquela noite, se ela pega, não, eu tenho que chegar bonitona, eu tenho que chegar toda maquiada, porque hoje eu arrumei a igreja e tal, mas se ela faz isso e ela chega atrasada, provavelmente aquilo seria um pecado, seria uma falta contra Deus, porque ela priorizou ela e não a adoração a Deus. Mas naquela noite o coração dela pegou, não, a prioridade é Deus em primeiro lugar, depois eu vou ver lá a minha parte, depois eu vejo o meu lado. E é isso que pega, porque o que está motivando, né, fazer essa maquiagem, o que está levando, qual a intenção do coração. Em Mateus 5:28 vai dizer, Jesus está falando do adultério, ele está falando, se tu olhar para uma mulher, cobiçar, né, no teu coração, na tua mente, no teu pensamento, tu desejar ela, no teu pensamento já cometeu adultério, porque a intenção do coração é que nos faz pecar. Então, muitas vezes a intenção do coração está um pensamento egoísta, ou está um pensamento no outro, quando na realidade o pensamento, assim, a intenção sempre tem que ser assim, uma coisa que glorifique a Deus, que adore a Deus. E sobre interessante a gente olhar que às vezes as pessoas usam a Jezabel, ela se maquiou e ali depois jogaram ela de cima, mas ela morreu por causa da maquiagem. E no coração dela, no fundo, quando ela passou a maquiagem ali, chegou à janela, ela mostrou para ele, vem que eu tô pronta, vem que eu tô aqui, quis chamar a atenção, quis envolver. E mesmo assim foi o que a gente sabe que aconteceu com ela. E os versos que a gente leu no começo, de Ezequiel, a mesma no coração que ela usou a maquiagem ali, que elas usaram a maquiagem, prostituir-se. E como o Matheus falou aqui, a intenção do coração, e sobre deixar, às vezes, eu vou na igreja, então ia me atrasar.
e vou ir à igreja. Mas eu já vi casos da pessoa virar e falar assim, não, mas é que eu passo fome, mas eu não fico sem esse... Eu passo fome, mas eu não fico sem esse produto dessa coisa aqui. Aí passa também a ser a questão de ser pecado, porque às vezes a pessoa deixa de comprar o alimento que vai lhe trazer os nutrientes para o corpo, para comprar os produtos mais caros de maquiagem, e às vezes a pessoa não tem condições. Às vezes ela deixa de comprar o pão para comprar a maquiagem. Seria tipo uma idolatria também aquela maquiagem. Aí nesse ponto aí, que a gente deve ver aqui, é um motivo egoísta, é um motivo egocêntrico, tipo assim, seria meio pesado a pessoa também, numa questão dessa, trocar, porque eu já vi, não é geral, igual a gente não está falando aqui, pessoas que são viciadas nisso, a gente está falando sobre que as pessoas devem se cuidar. Eu sou a favor de se cuidar, mas a gente tá falando tipo da motivação. Às vezes a pessoa a motivação dela tá tão ligada em usar aquilo ali para se sentir bem ou para ter aquele produto caro também, que ela acaba às vezes passando dificuldade, deixando de pagar uma conta de luz. Não, que eu tenho que usar esse produto, essa maquiagem aqui, eu tenho que comprar igual porque eu não posso ficar diferente. Então nesse caso seria um pecado, porque ela não estaria usando aquilo ali para se sentir bem, ou pra, tipo assim, usando se a pessoa for casada pro marido, se estiver namorando pro namorado, e se não, pra ela mesma também. Mesmo que ela for casada, também pode usar pra ela mesma, não tem problema. A gente só tá falando aqui de algumas motivações. Mas às vezes o fundamento da pessoa comprar aquilo ali, às vezes se a pessoa não basear ali, ela pode errar também se ela acabar comprando e às vezes passando dificuldade para comprar uma coisa cara. A gente sabe que hoje tem diferentes preços desses produtos. Eu não sei porque eu não compro, mas Sueli, tipo, ela como maquiadora, ela sabe que os preços dos produtos, a diferença de preço, de qualidade de um para outro. E eu já vi casos das pessoas às vezes falam assim, eu passo sem comer, mas não passo sem aquele produto ali. Então, nesse caso, eu acho que entraria como pecado também, porque a pessoa deixaria de comprar aquilo que é pão para comprar maquiagem. A motivação dela estaria um pouco errada. Com certeza. Quando você prefere abrir mão de uma coisa que é muito mais importante, é errado. Igual como o Matheus falou, eu preferi ir sem maquiagem porque 15 minutos que eu perdesse fazendo maquiagem, era menos 15 minutos que eu ia estar participando do culto. Mas assim, fora isso, se eu consigo me arrumar antes, tirar uma hora antes para eu me maquiar e depois eu posso sair tranquila no horário certo pro culto, tudo bem. Igual, para mim é muito bom ser maquiada, porque como eu trabalho com isso, quanto mais pessoas me virem maquiada, melhor é. É igual um pedreiro, quando você vai procurar um pedreiro, você espera que a casa do pedreiro seja muito bonita. Então, a maquiagem em mim é a propaganda. Só que eu tenho que entender que quando não dá, quando isso vai me atrapalhar na presença de Deus, na igreja, eu tenho que escolher o que é melhor. E o que é melhor pra mim é adorar a Deus, independente se eu tô arrumada ou não. Mas lembrando que é sempre bom a gente ir arrumadinho, bonitinho, porque não faz mal. A gente só tem que separar o tempo certo pra tudo. E a maquiagem do pedreiro é massa na roupa. Quanto mais massa tiver na roupa, é o pedreiro. Bom, eu acho que a gente agora já pode ir para as considerações finais. Eu vou deixar aqui a minha. A gente deixou muito claro que assim, o pecado da maquiagem está muito mais no coração, na intenção, né, no propósito da pessoa, nas prioridades da pessoa, do que a maquiagem em si. Assim como qualquer outro pecado. Qualquer outra prática que a gente for fazer vai ser pecado. Igual, muitas das vezes as pessoas estão idolatrando pessoas. Tem uma pessoa que está idolatrando a outra é muito importante, a outra é tudo na vida dela e é acima até de Deus. É um pecado. Tudo que a gente faz, qualquer coisa na vida, às vezes é uma coisa que é simples, às vezes é uma coisa natural, normal para um, mas para o outro, por conta do coração, da intenção, da forma que aquilo representa para ele, pode se tornar um pecado. Bom,
A questão está muito mais no coração do que na própria prática. As mulheres se sentir bem usando, elas na Bíblia não que não possa usar, mas se usar na motivação certa, não usar para chamar atenção. Se você é casada, não chamar a atenção dos outros de fora, usar para você se sentir bem, usar, se for usar para chamar atenção, use para chamar a atenção do seu marido, e se você usa para chamar a atenção do seu namorado, se você para chamar a sua atenção mesmo. Se você for usar maquiagem, usa da maneira certa, usa da maneira sem extravagância, porque assim você vai estar fazendo as coisas para glorificar Deus. Porque quando vê que você tá, tipo assim, olha e fala assim, mas ela tá maquiada, mas não tá aquele exagero. E eu falei antes, mas falei num tom de brincadeira, mas o que eu falei é verdade, que a gente se cuide, que a gente faça maquiagem, se vista bem, com ordem e decência, mas que a gente esteja bem tanto por dentro quanto por fora, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ele quer uma noiva bonita, ele quer uma noiva preparada, que possamos ser essa noiva que ele procura. Bem, então, se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Deixa teu arroba aí. Se vocês quiserem me seguir, é Suelen Maquiagem, pode procurar lá no Instagram, Facebook. Às vezes tem mulheres nos ouvindo, querem conhecer o trabalho de maquiagem dela, pode seguir ela lá nas redes sociais. Se você gostou desse programa, desse podcast, compartilhe com outras pessoas, nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio. Que na graça e na paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um forte abraço e até a próxima.